A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos, professores e professoras da Escola Dominical. Estamos iniciando mais uma videoaula do CAPED, o Departamento de Ensino do nosso Ministério da Assembleia de Deus em Santo André. E hoje nós vamos comentar a respeito da lição de número 5 do nosso segundo trimestre de 2023, que tem por título Autoridade na Igreja Local. Esta videoaula, eu aprendi a falar isso com outros professores que vêm aqui a fazer essas videoaulas. Essa videoaula é um subsídio do nosso departamento de ensino, mas não esgota o assunto, obviamente, e você, professor e professora, também deve fazer uso aí de comentários bíblicos e outros materiais de apoio para embasar e enriquecer a sua aula e trazer um estudo, um ensino realmente com substância para a sua classe. Bom, hoje nós estaremos falando sobre autoridade na igreja local. Nós estamos em nossa quinta lição e estamos no segundo momento, digamos assim, do nosso trimestre, porque nas 3 primeiras lições nós vimos os ensinos bíblicos a respeito da igreja de uma forma genérica, a igreja universal, embasamento a respeito da natureza da igreja, a missão da igreja, figuras que representam a igreja. E já no domingo passado, nós estivemos falando a respeito dos dons ministeriais e como eles devem ser utilizados na igreja local. Na lição dessa semana, nós estaremos falando também sobre um tema muito importante e sua ligação com a estrutura e com o dia a dia da igreja local, que é a autoridade espiritual. E o texto que nós temos como o nosso texto-chave é um versículo muito conhecido que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, que registra as palavras de Jesus, e diz assim o texto bíblico: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E a frase para refletir, a frase da nossa semana é: Deus delega autoridade àqueles que querem abençoar, não se promover. Nós veremos no estudo que nós estaremos desenvolvendo, comentando aqui com os irmãos, que realmente essa é uma verdade que ela é deixada muito clara no ensino bíblico sobre autoridade, que a autoridade recebe quem quer abençoar e não quem quer a sua própria promoção, a sua autopromoção. A leitura bíblica nós não iremos fazer, mas ela se encontra também no livro de Mateus, capítulos 21, versículo 23 a 27, e é o registro que Mateus faz daquela cena em que os líderes judeus questionam a autoridade de Jesus. Mas no nosso comentário da nossa lição, vamos começar falando já a respeito da introdução. A introdução deste domingo, ela tem por objetivo responder uma pergunta: por que falar sobre autoridade espiritual? Qual a relevância, qual a importância deste assunto? E é por isso, então, que nós colocamos aqui essa afirmação de que a Bíblia mostra que o mundo espiritual opera em níveis de autoridade, isso é muito claro em todo o ensino da Palavra de Deus, e na própria lição nós colocamos então como exemplo ali no Antigo Testamento, no capítulo 10 do livro de Daniel, no versículo 13, fala a respeito de príncipes espirituais. Então, o capítulo 10 do livro de Daniel é uma passagem muito conhecida que fala a respeito de uma situação em que Daniel orava há 21 dias. E no 21º dia, no dia de número 21, um anjo chega com a resposta. E ele diz o seguinte, esse anjo, fala: olha, Daniel, desde o primeiro dia suas orações foram ouvidas, eu vinha com a resposta, mas ele narra então aquele anjo que havia uma batalha, uma guerra espiritual ali no céu. E no versículo 13, o anjo diz o seguinte: o que o príncipe do reino da Pérsia
estava impedindo, então, príncipe do reino da Pérsia. O que era esse príncipe? Esse príncipe do reino da Pérsia era um anjo, né? Era uma potestade do mal que estava impedindo aquele anjo enviado por Deus de trazer a resposta a Daniel. E o anjo continua falando, mas Miguel, um dos primeiros príncipes, me ajudou. Então veja só, príncipe do reino da Pérsia, Miguel, um dos primeiros príncipes, essas expressões fazem referência a autoridades, ou seja, níveis de autoridade que existem entre os seres celestiais, tanto os anjos de Deus quanto as hostes infernais. Já no Novo Testamento, nós temos o texto de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Eu estou lendo aqui as referências na revista e atualizada, e esse texto, ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, quando Paulo ele fala a respeito de principados e potestades, ele também está fazendo referência a níveis de autoridade dos seres espirituais. Inclusive, na Bíblia de Estudo Pentecostal, ele relaciona este versículo a categorias e ordens da organização do Império do Mal. Então, se o Império do Mal tem categorias e ordens, é porque tem níveis de autoridade. Colossenses 2,15 também cita a mesma expressão, principados e potestades, e diz mais, diz que Jesus publicamente expôs esses principados e potestades ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, esses textos que são mencionados aqui na introdução do nosso comentário, é para nós entendermos que este assunto, a autoridade, ele está em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento. E, como é dito aqui, tem uma frase na revista que diz que o próprio Satanás foi expulso do céu exatamente por se rebelar contra a autoridade de Deus. É o que vemos em Isaías, capítulo 14, né? Então, no versículo 13, esse texto de Isaías 14 é uma palavra que Deus dá ao profeta Isaías, fazendo referência ao rei da Babilônia, mas nós entendemos como uma representação a Satanás por causa das expressões que são usadas ali, tanto em Isaías 14 quanto em Ezequiel 28. E Isaías 14, no versículo 13, o rei da Babilônia, que, conforme nós entendemos, representa ali Satanás, diz, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. Estrelas de Deus é uma referência em muitos textos bíblicos aos próprios anjos. Então, Satanás, ele tinha a intenção, ele disse para si mesmo, né? Eu subiria ao céu acima das estrelas de Deus. Ele quis ter uma autoridade acima de todos os anjos. E no versículo 14, ele diz, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A gente tem até o costume de dizer, né, que Satanás queria ser maior do que Deus. Mas não, ele queria ser semelhante. Por quê? Porque é impossível ser maior do que Deus. Então, Satanás, ele disse, serei semelhante ao Altíssimo, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E por isso ele foi lançado. Por quê? Porque ele quis se colocar no mesmo nível de autoridade de Deus, ou seja, ele quis deixar de ser submisso. Começou a, no seu interior, desafiar a autoridade de Deus, e essa foi a causa da sua derrota, essa foi a causa de ele ter sido então expulso do céu. Portanto, nós vemos que a autoridade realmente é um assunto extremamente relevante e importante na Bíblia, e embora não existam tantos textos que tenham essa palavra autoridade, a Bíblia está cheia de termos que fazem referência a esse conceito. Por exemplo, quando a gente vê na Bíblia as palavras rei, reino, trono, chave, cetro, principado, mesmo a expressão nome. Jesus tem um nome sobre todo nome, por exemplo, faz referência à autoridade de Jesus. Então, todos esses termos são referências bíblicas ao conceito de autoridade. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 16, versículo 19... Jesus fala para Pedro, após Pedro fazer aquela declaração sobre a identidade de Jesus, né? Falando que Jesus era o Cristo, Jesus fala para Pedro, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que significa isso? Não significa que Pedro está com um molho de chave lá, bem gigante, né? Como a gente vê em gravuras por aí, mas significa que Jesus deu autoridade para Pedro, né? E o porquê Jesus deu essa autoridade, como isso se efetivou, não é o nosso assunto, mas o fato é que Pedro
tendo essas chaves do reino do céu, ele foi o primeiro que prega, então, após o derramamento do Espírito Santo, e depois prega aos judeus, e depois ele também prega aos gentios. Pedro é o primeiro a pregar aos gentios na casa de Cornélio, então é assim que se entende essas chaves que Jesus entregou a Pedro, mas isso significa o quê? Autoridade. Portanto, se este assunto é tão importante, nós vamos falar sobre ele, e a introdução é para que os alunos, para que você possa ter essa consciência de que a Bíblia, ela trata esse assunto em todo o seu contexto, né? Em toda a sua extensão, do Gênesis ao Apocalipse, nós temos aí referências à autoridade, e esse é um assunto central dentro da organização, dentro do plano de Deus para o universo e particularmente para a igreja. Muito bem, para tratar desse assunto, nós então dividimos o nosso comentário em 4 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos observar bem rapidamente o conceito de autoridade na palavra de Deus. No segundo tópico, nós vamos ver o exemplo de Jesus, né, com base no texto bíblico da nossa revista. No terceiro tópico, nós estaremos falando a respeito da natureza da autoridade e alguns conceitos que a Bíblia traz. E por fim, no quarto tópico, nós estaremos aplicando todo esse conteúdo à realidade da igreja local. Eu quero fazer uma observação que, como esses 3 primeiros tópicos ele tem bastante assunto, nós, professores, precisamos controlar o nosso tempo para que a gente consiga chegar ao quarto tópico junto com os alunos, né, e conversar e explanar e discutir o assunto com eles, porque nós estamos estudando nesse trimestre sobre a igreja local e precisamos então conseguir, dentro da nossa aula, fazer as aplicações dos 3 primeiros tópicos à igreja local, que é o assunto do quarto tópico, que é o fechamento, a conclusão do nosso assunto, e é o nosso foco principal nós fazermos essa aplicação. Mas então vamos para o primeiro tópico, que fala sobre o conceito de autoridade. Na palavra de Deus, nós temos esse texto aqui de Mateus 28 e 18, que é um dos mais conhecidos, em que tem a palavra autoridade, quando Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E no texto grego, esta palavra que em português está autoridade, em grego é exousia. E o que significa esse termo grego exousia? Significa o seguinte: capacidade, direito, autoridade, poder. E, portanto, quando Jesus fala toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele está querendo dizer o seguinte, de acordo com o texto grego, que ele recebeu o direito de exercer o poder no céu e na terra. E temos também mencionado aqui nesse tópico um outro texto que está em Lucas, capítulo 23, versículo 7, onde a mesma palavra grega exousia, ela é traduzida na Revista Atualizada como jurisdição. É um texto que fala a respeito de Herodes, que a Galileia fazia parte da jurisdição de Herodes, ou seja, fazia parte do território, da extensão territorial em que Herodes tinha autoridade. Portanto, é um sentido paralelo, né? Tanto a autoridade quanto um território sobre o qual uma autoridade tem poder. Este é o sentido da palavra exousia, que é a palavra que no grego traduz o termo autoridade, conforme está no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o conceito do hebraico para autoridade vem da raiz de uma palavra que significa impor as mãos sobre alguém. Então, no Antigo Testamento, a palavra em hebraico para autoridade possui uma raiz que significa impor as mãos, e esse conceito de autoridade está, e portanto no Antigo Testamento, o conceito de autoridade está relacionado a impor as mãos para abençoar. E obviamente isso pode ser feito apenas por uma pessoa que já recebeu imposição de mãos. Então, a imposição de mãos no Antigo Testamento, ela tinha a função de representar e, de fato, efetuar, podemos dizer assim, né, no mundo espiritual, a transferência de autoridade. E essa prática, inclusive, veio para o Novo Testamento, para a prática da igreja. É por isso que, em 1 Timóteo 4:14, o apóstolo Paulo diz: não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, e olha só, no final do versículo, com a imposição das mãos do presbitério.
Até hoje, na nossa igreja, né, quando nós temos a separação de obreiros para o diaconato, o presbitério, ou para o santo ministério, como nós falamos, é sempre feita essa imposição de mãos. E essa imposição de mãos, ela tem essa base bíblica, né? Paulo fala isso a Timóteo, em Timóteo 4,14, e também em 1 Timóteo, mesmo livro, capítulo 5, versículo 22, Paulo também faz referência a essa imposição de mãos para fazer a transferência de autoridade espiritual, quando ele diz para Timóteo, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. O que ele quer dizer? Não separe ninguém precipitadamente para o ministério. Não delegue autoridade para ninguém de forma precipitada, né? Então, a imposição de mãos, ela é um símbolo dessa transferência de autoridade que tem a sua raiz lá desde o Antigo Testamento. Se nós formos ao Antigo Testamento, ao Pentateuco, nós veremos em diversas ocasiões em que os sacerdotes impunham as mãos, né, para abençoar e também para fazer a transferência de autoridade ou então mesmo a transferência de aspectos espirituais, como, por exemplo, impor as mãos sobre um animal que estaria recebendo o pecado do povo e assim por diante. Muito bem. E na nossa lição, nós não pudemos, por falta de espaço, destrinchar vários conceitos que são colocados assim de uma forma um pouco rápida, por falta de espaço e também porque nós temos também um tempo resumido, né, de aula, não poderia ser diferente, de 50 minutos, 1 hora, dependendo da congregação. Então, tem uma frase aqui, no primeiro tópico mesmo, que é bem interessante e que eu acho que vale a pena nós darmos uma destrinchada nela, que é o seguinte: quando fala aqui de autoridade, então do conceito de autoridade, fala aqui que toda autoridade possui limites de alcance, ou seja, área de atuação de acordo com a sua finalidade, né? Então, é muito importante nós entendermos do que se trata esses limites de alcance de autoridade de acordo com a sua finalidade. Do que se trata isso aqui? Então, toda autoridade, quando ela é delegada, quando alguém recebe a autoridade que ele recebe tem limites. O único que tem autoridade, que possui autoridade limitada é Jesus. Nós, como seres humanos, toda a nossa autoridade tem limites de acordo com a sua esfera de atuação, de acordo com a sua área de atuação. Então, isso nos remete ao conceito de esferas de autoridade. Na nossa vida, na nossa sociedade, atualmente, nós temos 4 esferas de autoridade, né? Na nossa sociedade, essas 4 esferas de autoridade cobririam todas as áreas da nossa vida. E quais são essas 4 áreas? Família, trabalho, governo e igreja. Então, 4 áreas, 4 esferas distintas de autoridade. Família, trabalho, governo e igreja. E cada uma dessas esferas não pode avançar sobre o limite de outra esfera. Então, vou dar um exemplo, falando a respeito de família. Então, se nós pensarmos numa família, Efésios capítulo 6 diz que os filhos devem obedecer aos seus pais, não é? Então, Efésios capítulo 6, versículo 1, diz lá, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Bom, se Deus, na sua palavra, manda que os filhos obedeçam aos seus pais, é porque Deus deu aos pais autoridade sobre seus filhos, certo? Então, numa família, os pais têm autoridade sobre os filhos. Porém, quando esses filhos se casam, eles deixam de fazer parte daquela esfera de autoridade, daquele núcleo familiar, e passam a constituir uma nova família. Na nova família, aqueles que eram filhos na primeira se tornam os pais, se tornam responsáveis. Então, eles deixam de estar debaixo da autoridade dos seus pais em termos de obediência e passam a ser autoridade numa nova família. Nessa nova família, os pais não têm o direito de ingerir, não têm o direito de determinar o que acontece, né? E muitas vezes a gente até vê casos, né, em que os pais ou os filhos não têm clareza disso, né? E às vezes o filho casa, mas o pai ou a mãe quer determinar como vai ser a vida dele. Ou às vezes o próprio filho não foi preparado, não foi ensinado que ele tem que assumir a sua responsabilidade e ele vai tomar uma decisão, como comprar uma casa ou trocar de emprego, e aí ao invés de ele pedir conselhos para os pais apenas, ele pede autorização, né? Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo? Não. O filho casado, ele não deve pedir para os seus pais se ele pode ou não tomar uma decisão. Por quê? Porque agora
Ele está em outra esfera de autoridade. Então, isso faz a gente entender o que seriam esses limites de alcance de cada autoridade. Mas falando também a respeito de outras esferas de autoridade, falamos agora sobre família, se nós pensarmos no trabalho. No trabalho, é fácil perceber os níveis de autoridade. Por quê? Porque existe ali um contrato, existe funções definidas. Então, quando você chega num ambiente de trabalho, você sabe quem que é o chefe do departamento, quem é o gerente, quem é o diretor. Então é muito fácil nós percebermos como que funciona a questão da autoridade dentro do ambiente de trabalho. Porém, a autoridade que é designada para o ambiente de trabalho, ela não pode se sobrepor a outras esferas. Por exemplo, o empregador, um patrão, um chefe, não pode determinar como é o relacionamento conjugal do seu funcionário, o relacionamento com a sua esposa, da esposa com o marido. Por quê? Porque faz parte de outra esfera de autoridade. Como também não pode determinar em quem que o funcionário vai votar, porque não faz parte da esfera de autoridade do trabalho. Como também não pode definir qual que é a fé daquele funcionário. Você tem que ser evangélico, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Não, isso não existe no trabalho. Por quê? Porque a autoridade do trabalho, ela só é legítima quando ela se restringe às funções do ambiente de trabalho, não é? Da mesma forma, o governo. O governo não pode entrar na esfera das outras esferas de autoridade. A gente tem uma situação, pensando nessa questão de esferas de autoridade, a gente tem uma situação que acontece em nossos dias, que os nossos filhos, crianças, jovens, adolescentes, eles recebem na escola uma educação que ultrapassa os assuntos ali, né, os assuntos de português, matemática, das matérias, e eles recebem também uma carga de ensinos que tem um teor de assuntos, como que eu poderia dizer, assuntos que fogem as matérias, que passam então para valores, ideologias, né? Então, o que acontece? O governo, por meio da instituição escola, ele está entrando na área familiar, porque cabe aos pais educar os seus filhos, cabe aos pais dar valores aos seus filhos. Infelizmente, nós vivemos também numa sociedade em que muitas famílias, por não terem uma estrutura saudável, não passam valores para os seus filhos. Isso é uma realidade. Mas isso faz com que a gente consiga perceber essa confusão que pode acontecer entre as diversas esferas de autoridade. Muitas vezes a própria igreja também pode querer ultrapassar o limite da esfera da sua autoridade. Por exemplo, se um membro da igreja comete algum crime, a igreja não tem a autoridade para puni-lo fisicamente, não tem autoridade para determinar qual que vai ser a pena que ele vai sofrer. Por quê? Porque isso compete à esfera de autoridade do governo. O que compete à esfera de autoridade da igreja? Compete a correção, compete a disciplina. Se for o caso, até mesmo a perda do privilégio do membro de fazer parte da comunidade da igreja local, mas cada esfera não pode invadir a outra. Então, essas 4 esferas, família, trabalho, governo, igreja, essas 4 esferas de autoridade, é importante que nós entendamos isso para que nós possamos, então, compreender que toda autoridade que nós recebemos, ela tem limites e ela só é legítima quando ela atua dentro da sua área de atuação, dentro da sua própria esfera. Bom, continuando então sobre o nosso comentário, nós vamos agora rapidamente discorrer sobre como Jesus lidava com a autoridade, né? Jesus é o nosso maior exemplo em todas as áreas. E, portanto, nós precisamos tomar o exemplo dele para que nós tenhamos uma forma saudável de lidar com a autoridade. É isso que está aqui, inclusive, no texto da revista, que está falando assim: para lidar com a autoridade de forma saudável, precisamos conhecer a origem e os limites de nossa própria autoridade. Então, nós acabamos de falar aqui sobre a questão dos limites entre as esferas de autoridade, mas não só isso nós precisamos entender. Nós precisamos entender também qual é a origem da nossa autoridade. E isso Jesus sabia muito bem.
Bom, no texto da nossa leitura bíblica, as autoridades religiosas questionam qual é a origem da autoridade de Jesus. E aqui então no versículo 23, que está aqui na nossa lição, diz que eles perguntaram para Jesus, os principais sacerdotes, os anciãos do povo, eles fizeram a seguinte pergunta: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu essa autoridade? E Jesus ele não responde de forma direta. Ele faz uma outra pergunta. Ele faz um enigma, né, e fala para aqueles seus inquiridores. Jesus fala o seguinte: bom, eu também vou fazer uma pergunta. Se vocês me responderem, eu vou dizer com que autoridade faço essas coisas. E a pergunta que Jesus faz é o seguinte: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Então, por que Jesus não respondeu aquela pergunta que eles tinham feito de uma forma direta? Porque ao fazer essa pergunta sobre a origem do batismo de João, Jesus estava, na verdade, fazendo com que eles pensassem no que João falou a respeito de Jesus. E João era uma autoridade espiritual reconhecida por todo o povo. É por isso que aqueles líderes judeus, eles não puderam responder para Jesus. Porque na continuação do texto, nós vemos que eles falam para Jesus: não sabemos. Por que eles não respondem? Porque eles pensaram, diz o texto, se nós falarmos que o batismo de João era da terra, o povo vai nos apedrejar. Por quê? Porque todos reconheciam a autoridade espiritual de Jesus. Bom, se todos reconheciam a autoridade espiritual de Jesus, e João falou a respeito de Jesus, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus era aquele que era o Filho de Deus, que batizava com o Espírito Santo. Se João falou tantas verdades, se João falou tantas coisas gloriosas a respeito de Jesus, João, como autoridade espiritual, reconheceu e validou a autoridade que estava sobre Jesus. Então essa é a ligação entre a pergunta dos líderes e a resposta de Jesus em forma de pergunta, em forma de enigma. Agora, se nós formos então para a cena do batismo de Jesus, nós vamos aprender então com o exemplo de Jesus como é que ele usava, como ele lidava com a sua autoridade e que ele realmente reconhecia a autoridade de João também. Mateus capítulo 3 é o texto que fala a respeito do batismo de Jesus. E no versículo 13 em diante, diz que Jesus se dirigiu da Galileia, onde ele morava, né, em Nazaré ali, para o Jordão, a fim de que João o batizasse. E no versículo 14 diz que João o dissuadia, ou seja, João queria fazer Jesus mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. João reconhecia que Jesus tinha autoridade maior do que a dele. E Jesus também sabia disso. Sabe por quê? Porque Jesus, no versículo 15, responde o seguinte: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, quando João fala para Jesus: eu aqui preciso ser batizado por ti e tu vens a mim, Jesus não discordou dele. Jesus não falou: não, eu estou precisando ser batizado. Não, Jesus falou: eu sei. É isso mesmo. Você que precisaria ser batizado por mim, mas deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João admitiu e batizou Jesus. Agora, por que Jesus ele falou deixa por enquanto? Porque Jesus já tinha autoridade. Por isso que ele falou assim, deixa por enquanto, porque de fato Jesus era o Filho de Deus, nasceu como Filho de Deus. Nós vimos no trimestre passado, né, que o Jesus pré-existente, né, Jesus sempre existiu como Deus, desde a eternidade passada. Então o fato não era que Jesus não tinha autoridade, o fato é que após Jesus ser batizado, ele então, olha o que acontece, Deus manifestou a identidade de Jesus. Qual que é o princípio espiritual que nós aprendemos aqui? Jesus já tinha autoridade porque ele era o Filho de Deus, autoridade espiritual, não é? Porém, quando ele foi batizado por João, ele se submeteu à autoridade espiritual que repousava sobre João. Porque é óbvio que quando Jesus é batizado por João, ele se coloca na posição de alguém menor que João. A Bíblia diz até em Hebreus, né, se não me engano é 7:7, que é óbvio que o menor é abençoado pelo maior. É óbvio que o menor é batizado, vamos fazer essa adaptação, né, essa aplicação, aliás. É óbvio que o menor é batizado pelo maior. Então ali, Jesus, embora sempre foi o maior, Jesus se colocou debaixo da autoridade de João. João veio antes de Jesus.
E aí, quando Jesus vai começar o seu ministério, ele se coloca debaixo da autoridade de João, e aí ele é batizado por João. Após ele ser batizado por João, ou seja, ao se submeter à autoridade que Deus tinha colocado sobre João, João era a autoridade espiritual que veio antes de Jesus. Quando Jesus se submete a essa autoridade espiritual que estava sobre João, então a autoridade que estava nele, em Jesus, aflorou como? Porque assim que sai do batismo, então o Espírito Santo vem numa forma corpórea de pomba e ouve-se uma voz do céu que diz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Ou seja, quando Jesus se submete à autoridade de João, Deus revela a autoridade que estava sobre ele. Este é o princípio espiritual. Conosco é a mesma coisa. Toda autoridade que temos vem de Deus. Porém, essa autoridade que vem de Deus, ela é ativada quando nós nos submetemos a uma autoridade espiritual que Deus colocou antes de nós. Então, nós veremos nos próximos tópicos que não existe nenhuma autoridade autônoma. Nem mesmo Jesus falou, eu sou o cara. Não, Jesus veio e se submeteu à autoridade constituída por Deus e aí começa o seu ministério público. Bom, o nosso terceiro tópico, nós vamos tratar sobre o propósito e a legitimidade da autoridade. Bom, após ver esse exemplo de Jesus, nós vamos então ver o exemplo do Pai, né? Como que Deus, ele definiu e como que Deus, na verdade, ele lançou o padrão de uso da autoridade. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28, nós temos o texto que demonstra, então, esse padrão de Deus para o uso da autoridade. Então, Gênesis 1:27 diz que Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. E no versículo 28, aquele que nos interessa, diz assim: "E Deus os abençoou." Deus abençoou então o homem e a mulher e lhes disse: "Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e etc." Ou seja, Deus, como Criador, ele tinha o direito de delegar autoridade a quem ele quisesse. E ele cria então todo o universo, cria o planeta Terra, coloca o ser humano no planeta Terra, o abençoa. A autoridade que Deus tinha, ele usou para abençoar o ser humano e, além de abençoar o ser humano, Deus delegou da sua própria autoridade. Por isso que Deus diz ao ser humano, enchei a terra e sujeitai-a. Esse sujeitai-a e dominai são as expressões que demonstram que Deus, então, deu ao homem autoridade. A própria autoridade que Deus tinha, ele delegou ao homem para que o homem também pudesse abençoar a criação. Então, Deus estabeleceu esse padrão. Com a autoridade que ele tinha, ele abençoou o homem e delegou da sua própria autoridade. Portanto, qual que é o propósito da autoridade? É abençoar e delegar a autoridade, não é? E Deus nos deu a autoridade para que ela funcione também como uma bênção. Quando Deus nos abençoa, ele nos abençoa para que nós abençoemos outros. Então, autoridade nada mais é do que a capacidade de abençoar. Quando Deus nos dá autoridade, ele nos está dando autoridade como uma ferramenta de bênçãos, né? E é interessante nós notarmos que lá em Gênesis, no mesmo capítulo, no versículo 22, Gênesis 1:22, Deus também abençoou os animais. Mas Deus não deu aos animais a capacidade de abençoar. Deus não deu aos animais a autoridade, deu apenas ao ser humano. Como também Deus deu apenas ao ser humano a capacidade de falar. Então a gente vê lá no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 10, Tiago nos fazendo uma advertência muito séria quando ele diz que da nossa boca sai tanto bênção quanto maldição. Ou seja, por meio das nossas palavras, nós podemos abençoar as pessoas. Então, como nós já falamos aqui sobre as esferas de autoridade, na família, por exemplo, os pais devem abençoar seus filhos usando as suas palavras, falando bênção, proclamando bênção, invocando, impetrando bênção sobre os filhos. Os líderes na igreja também, sobre a igreja, impetrar bênção. Por quê? Porque Deus nos deu a capacidade de abençoar pelas nossas palavras. Agora, essa autoridade que Deus nos deu, se nós não soubermos usá-la, nós também podemos usar para amaldiçoar as pessoas. Mas que nós possamos seguir esse padrão estabelecido por Deus, usar a autoridade para abençoar e para delegar a autoridade. Muito bem.
No segundo subtópico aqui, vai falar a respeito da segunda diretriz bíblica sobre autoridade, vai falar sobre cadeia de autoridade, né? O que é uma cadeia de autoridade? Esse conceito nós também vemos na Bíblia, na passagem de Lucas capítulo 7, quando aquele centurião romano, ele pede que Jesus cure o seu empregado, e aí Jesus está indo até a casa dele, né? Os líderes judeus ali vão pedir para Jesus que cure o empregado daquele homem, que era um homem bom, e Jesus está se dirigindo à casa dele, mas ele manda recado para Jesus e fala: Jesus, não se incomode em vir à minha casa. O texto diz o seguinte: Senhor, não te incomodes. Lá no versículo 6 do capítulo 7 de Lucas. Porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Ele era um romano, ele não se achava digno de estar diante de Jesus, um homem de Deus, né? E aí, olha só o que ele diz, esse centurião romano. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele acreditava que apenas uma palavra de Jesus poderia curar o seu empregado. Por quê? O versículo 8, ele continua falando e explica qual que foi o seu raciocínio. E ele diz, porque também ele fala duas coisas. Primeira, ele fala, eu sou homem sujeito à autoridade. Segunda coisa, ele fala, e tenho soldados às minhas ordens. Aqui, esse centurião romano está descrevendo para nós o que é uma cadeia de autoridade. Ele diz o seguinte, eu sou um homem sujeito à autoridade, ou seja, ele, aquele centurião, ele estava debaixo de autoridades superiores. E ele continua falando, e tenho soldados às minhas ordens. Ou seja, existiam soldados que estavam debaixo da autoridade dele. Então, existia um centurião, ele estava debaixo de uma autoridade e tinha soldados abaixo dele que obedeciam a ele. E aí ele conclui, e digo a este servo, né? Vai, e ele vai, e a outro, vem, ele vem. O que ele queria dizer é o seguinte, Senhor, eu estou dentro de uma cadeia de autoridade. Eu sou uma autoridade do império. Por eu ter essa autoridade do império, por eu estar sujeito à autoridade, eu tenho autoridade para mandar que as pessoas que estão debaixo da minha autoridade façam aquilo que eu designar. E o Senhor tem autoridade sobre a doença, porque essa história de doença o Império Romano não resolve. Eu sei que essa autoridade não é comigo, é com o Senhor. Então, se o Senhor mandar, essa doença vai ter que sair. Jesus ficou impressionado com a fé desse homem. E da onde veio essa fé? Veio do entendimento dele, do que era. Ele, por ser um militar, ele sabia como funciona a autoridade, né? Então, cadeia de autoridade é isso. E eu me lembro, inclusive, de um outro militar na Bíblia, que é o general Naamã, que lá em 2 Reis, aliás, capítulo 5, ele também vai procurar a cura, no caso, ele vai procurar a cura para ele, e ele sabia que ele era uma autoridade. Mas ele não reconheceu Eliseu como uma autoridade, né? Enquanto esse centurião romano não queria nem chegar na presença de Jesus, Naamã queria que Eliseu fosse até ele e fizesse lá uma cura bem bonita, e Eliseu simplesmente deu um recado e ele ficou ofendido, né? Então é interessante nós notarmos, né, que ambos eles eram militares e tinham essa questão de autoridade na sua vivência, mas um reconheceu a autoridade de Jesus e o outro reconheceu um profeta apenas como um lacaio, um curandeiro, né, que deveria servi-lo. Mas o fato é que essa cadeia de autoridade que o centurião ele descreve aqui é um conceito que está na Bíblia, não apenas nas palavras desse centurião, né? Por exemplo, se a gente voltar na família, a família tem uma cadeia de autoridade. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Paulo fala o seguinte, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Olha só a cadeia de autoridade que ele está falando, que Cristo é autoridade sobre o homem. E o homem é o cabeça, ou seja, a autoridade sobre a mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Então, é o Pai, Cristo, o homem e a mulher. Essa é a cadeia de autoridade numa família, de acordo com o propósito de Deus. E lá em Efésios capítulo 6, a gente tem mais um nível dessa cadeia, que diz lá no primeiro versículo, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, como nós já citamos. Então, juntando 1 Coríntios 11 com Efésios capítulo 6, versículo 1, nós temos a seguinte cadeia de autoridade na estrutura familiar. O Pai, Cristo, homem, mulher, filhos. Essa sequência é a cadeia de autoridade. E olha só que interessante.
Por que Deus deu aos pais autoridade sobre os seus filhos? Para abençoar o mesmo padrão de Deus. É por isso que o próximo versículo fala assim para os filhos: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Como é que a Bíblia orienta os filhos a receberem a bênção? Quando eles obedecerem e honrarem a seus pais. Esse é um princípio de autoridade. Para nós sermos abençoados, nós temos que honrar as autoridades que estão sobre nós. Isso vale para filhos, isso vale em qualquer cadeia de autoridade. Né? Então é interessante que Deus dá aos pais essa autoridade, e o que os pais devem fazer? Os pais também devem fazer a sua parte. Os pais devem facilitar as coisas para os filhos, né? Se os filhos devem obedecer e honrar, o apóstolo Paulo continua falando no versículo 4. Ele diz o seguinte: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. O que é não provocar a ira dos filhos? É usar de autoridade de uma forma saudável. Então eu, como pai, eu posso ser autoritário, eu posso simplesmente dar ordens para minha filha sem explicar o porquê, eu posso impor a minha vontade pela força. Esse é um mau uso de autoridade. Agora, se eu fizer um bom uso da autoridade, eu não vou provocar a minha filha, no meu caso, né, a ira. Nós não provocaremos a ira aos nossos filhos. E mais, além de não provocar a ira, nós pais temos que abençoar de uma forma ativa, abençoar ativamente nossos filhos. Como? A continuação do versículo diz: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, como que um pai abençoa os seus filhos? Quando nós, como pais, nós criamos eles no caminho do Senhor, nós damos orientações corretas, nós damos tempo, nós investimos na vida dos nossos filhos para que eles tenham um processo de crescimento saudável e embasado na palavra de Deus. Então, a autoridade que Deus dá aos pais é para abençoar os filhos. E esse é um princípio de autoridade em todas as esferas. E quando nós falamos sobre cadeia de autoridade, então a revista aqui destaca 2 pontos. Primeiro, a autoridade flui em 2 sentidos. Obedecemos a quem está acima e delegamos a autoridade e delegamos a quem está abaixo. O que significa isso? Que se eu estou dentro de uma cadeia de autoridade, eu só posso delegar, eu só posso delegar e eu só posso realmente atuar com autoridade sobre aqueles que estão abaixo de mim se eu obedecer a quem está acima, porque a autoridade flui nos 2 sentidos. A partir do momento que eu me submeto à autoridade superior, eu tenho autoridade para compartilhar, para delegar a quem está embaixo. E a segunda verdade é que não existe autoridade autônoma. Ou seja, não tem como eu falar assim: eu sou autoridade. Mas quem falou que eu sou autoridade? Não, eu sou. Eu sou pastor, eu sou líder, eu sou aquilo. Não existe autoridade autônoma. Toda autoridade, ela só é legítima se ela está dentro de uma cadeia de autoridade. Foi o caso daquele centurião e é o caso na nossa igreja também, na igreja local. Então, o próprio Jesus, ele só teve autoridade porque ele recebeu. É por isso que no texto áureo não, né? No texto-chave, texto áureo é lá nas antigas, né? No texto-chave da nossa lição, Jesus fala: toda a autoridade me foi dada. Ele não usurpou a autoridade, ele não tomou de ninguém. O Pai entregou a ele a autoridade, é por isso que Jesus tem toda a autoridade, né? Nós não podemos nos iludir pensando que a autoridade vem de nós, não. Toda autoridade vem de Jesus e toda autoridade de Jesus foi dada pelo Pai, né? O próprio apóstolo Paulo, no 2º livro de Coríntios, é um livro que ele defende a sua autoridade e no capítulo 3, versículo 5, ele diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ou na outra versão, a nossa capacidade, que é um dos sentidos da palavra autoridade, vem de Deus. Então toda autoridade que está sobre nossas vidas vem de Deus. E por fim, nós vamos então aplicar todos esses princípios à igreja local. E nós temos aqui 4 pontos, né, das letras A até a letra D, para que nós possamos aplicar todos esses princípios à igreja local. E na igreja local nós lidamos com a autoridade espiritual delegada. E acabamos de falar sobre uma cadeia de autoridade. Qual que é a cadeia de autoridade que nós temos na nossa igreja local, no nosso caso aqui, nosso ministério, Assembleia de Deus de Santo André? Nós temos o pastor presidente,
depois os pastores das igrejas locais, né? Falando em termos de igreja local, sem mencionar toda a estrutura do ministério, mas focando na igreja local. A igreja local tem uma autoridade ali que cuida do rebanho, que é o pastor local. E o pastor local está debaixo da autoridade do pastor presidente. Então temos pastor presidente, pastor local e os líderes dos ministérios, dos departamentos. Essa é a estrutura básica da cadeia de autoridade dentro do nosso ministério em relação às igrejas locais. E como nós devemos usar a autoridade que recebemos na igreja? Sempre de acordo com os princípios bíblicos, sempre de acordo com aquele padrão de Deus para abençoar e delegar. No primeiro tópico aqui, quando nós falamos no primeiro subtópico sobre edificação das pessoas, a autoridade deve ser utilizada para a edificação das pessoas. Nunca devemos usar a autoridade em benefício próprio, né? Há pessoas que usam a autoridade na igreja ou em qualquer outra esfera para conseguir aquilo que elas querem, para seus benefícios próprios, para conseguir se impor, fazer a sua vontade, ter status, ter um lugar de destaque. Esse não é o padrão da palavra de Deus, esse não é o padrão do reino, essa é uma mentalidade mundana. Tem um provérbio que é muito famoso, né, que diz o seguinte: se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Então, esse poder é autoridade, né? Você quer conhecer uma pessoa, dê autoridade a ela. Então, dentro da igreja, nós precisamos entender que a autoridade que nós recebemos não é porque nós somos alguma coisa, é porque Deus quer que nós sejamos instrumentos de bênção para as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. A mentalidade do mundo é diferente. Agora, o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 20, versículo 25 a 28, ele fala com seus discípulos e fala o seguinte, aí no mundão, os reis, as pessoas que têm autoridade, dominam. E Jesus diz no versículo 26, não é assim entre vós. Na igreja, nessa esfera de autoridade, nós lidamos com a autoridade delegada por Deus, recebemos dos superiores, que Deus colocou autoridade sobre nós, para que nós abençoemos as pessoas. Então nós temos que ter uma mentalidade diferente. O mundo tem autoridade para mandar, nós temos autoridade para abençoar. Segunda coisa que nós vemos aqui é sobre o padrão divino. Se a autoridade é para edificar as pessoas, nós só conseguiremos edificar, abençoar as pessoas se nós seguirmos este padrão divino, que é Deus abençoou e delegou a autoridade. É importante nós notarmos que quando a gente recebe a autoridade não deve parar em nós. Nós devemos delegar essa autoridade. O que isso quer dizer? Você, por exemplo, que é professor de escola dominical, professora, você vê lá um aluno seu que se destaca no ensino, no estudo da palavra, e ele faz perguntas, e ele tem aquela aptidão e aquele dom ministerial, né, quem sabe de mestre, e você percebe isso. O que você deve fazer? Você deve delegar a ele, você deve compartilhar da sua autoridade como professor da EBD, neste exemplo que estamos dando, e você fala para ele, domingo que vem você dá um tópico da lição, você comenta com o pastor, aquele irmão, aquela jovem ali é uma pessoa que realmente gosta de estudar a palavra, vamos investir, vamos orientar. Isso é delegar a autoridade. Muitas vezes, pessoas se sentem ameaçadas em sua posição porque outras pessoas começam a se destacar. Mas quando nós temos o padrão de Deus na nossa mente, nós usamos da nossa autoridade para ativar nossos liderados e delegar daquilo que Deus nos tem dado, né? E é importante nós entendermos que na igreja nós só podemos realmente ter autoridade legítima se Cristo estiver em nós e nós estivermos em Cristo. Por quê? Porque Ele é a fonte de toda a autoridade. Se nós nos desconectarmos de Jesus, nós perdemos a nossa autoridade. Podemos até ter uma autoridade posicional, né? De simplesmente ter um cargo, mas não ter vida de Cristo em nós. Mas nós precisamos, na igreja, tomar cuidado para que a nossa autoridade não seja simplesmente uma autoridade posicional, e sim seja uma autoridade espiritual, que provém da nossa comunhão com Jesus. E, por fim, nós precisamos usar a autoridade para promover os valores do reino. Romanos capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esses valores, justiça, paz e alegria, é os valores que têm que ser promovidos por meio da nossa autoridade. Então, a autoridade do pastor, a autoridade dos líderes, nós no tratamento uns com os outros, né? Aquilo que Deus tem colocado sobre nossas vidas para ministrar às pessoas, nós devemos
inspirados pelo exemplo de Deus e pelos valores do reino, promover justiça, paz e alegria no nosso ambiente de igreja local. E, portanto, assim nós encerramos este comentário e dizendo apenas que, na conclusão, nós temos o exemplo final de Jesus, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, que demonstra que Jesus recebeu toda a autoridade, porque ele se humilhou até o ponto mais baixo. Então, tem uma frase lapidar aí que é o seguinte, que para recebermos autoridade, precisamos primeiro nos humilhar e obedecer. Até Jesus passou por esse processo. Se Jesus passou se humilhar e obedecer para receber autoridade, imagine nós, não é? Então que nós possamos aprender com o exemplo de Jesus e quanto mais nós estivermos focados no reino e humilharmos a nós mesmos, mais Deus vai colocar na nossa vida a autoridade para abençoar as pessoas. E que você possa também reservar aí na sua aula um tempo para fazer uma reflexão com seus alunos, né? Sobre os problemas que o mau uso de autoridade traz na igreja e também sobre essa questão que, na igreja, quem é que serve? Quem está abaixo ou quem está acima na cadeia de autoridade? Quem é servido e quem é que serve? Né? É uma questão para a gente refletir e para a gente analisar como que nós estamos lidando com a autoridade que Deus nos deu na igreja, em casa, em todas as esferas. Que Deus abençoe a cada professora na sua aula. E eu gostaria apenas de terminar aqui com uma breve palavra de oração. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos tem ensinado pela Tua palavra como lidar com a autoridade que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas. Pedimos, Senhor, que cada professor, cada professora e cada pessoa que vai ser ministrada pela Tua palavra possa entender qual o seu lugar e a sua submissão a Ti e às autoridades que o Senhor tem colocado para nos abençoar e que possamos também abençoar aqueles que o Senhor tem colocado debaixo da nossa autoridade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.